Olá, galera! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se preparem, porque 2025 mal chegou na metade e já está nos presenteando com algumas das descobertas científicas mais alucinantes e até um pouco bizarras que vocês já viram. Nós vamos explorar de tudo um pouco, desde mistérios cósmicos que desafiam nossa compreensão do universo até segredos escondidos bem aqui, no nosso próprio planeta. Preparem-se para ter suas mentes explodidas. E, claro, antes de mergulharmos de cabeça nessa jornada de conhecimento, já sabe, né? Deixa aquele likezão caprichado. Comenta o que você achou. Se ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores do desconhecido, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura. E já que estamos falando de coisas de outro mundo, que tal começarmos com uma descoberta que parece ter saído direto de um filme de ficção científica? Preparem-se, DNA alienígena foi encontrado aqui na Terra. Sim, você ouviu certo. Em 2025, a empresa britânica Basecamp Research intensificou suas expedições em busca de micro-organismos em locais remotos e inóspitos do nosso planeta, como o Ártico e a Antártica. Eles coletaram uma quantidade impressionante de amostras de DNA, mas o mais intrigante é que mais da metade delas simplesmente não se encaixava em nenhum grupo de vida que nós conhecíamos. É como se fossem seres completamente novos, guardados por bilhões de anos debaixo do gelo, esperando o momento certo para serem revelados. Essa descoberta tem o potencial de revolucionar não apenas a nossa compreensão sobre a vida na Terra, mas também campos como a medicina. Pense só, se esses micro-organismos possuem características genéticas tão únicas, eles podem ser a chave para a criação de novos medicamentos, terapias inovadoras, uma infinidade de avanços que nem sequer conseguimos imaginar ainda. É como se a natureza tivesse guardado o segredo por bilhões de anos, escondido debaixo das camadas de gelo, e agora, em 2025, estivesse finalmente nos entregando esse tesouro. Mas, claro, a grande questão ainda paira no ar. Qual é a origem desse DNA? Muitos cientistas já estão especulando que ele pode ter vindo de outros planetas, presente aqui na Terra há muito, muito tempo. A empresa Basecamp, por exemplo, já identificou mais de 1 milhão de novas espécies, ampliando nosso conhecimento sobre a biodiversidade de uma forma sem precedentes. Só precisamos tomar cuidado para não tirar um vírus mortal de lá de dentro, né? Imagina! Algo que estava congelado por eras do nada pode mudar o mundo inteiro. E por falar em vida de outro planeta, preparem-se para uma notícia que nos aproxima cada vez mais da resposta para a pergunta que não quer calar. Será que estamos sozinhos no universo? O telescópio James Webb, o nosso olho mais poderoso no cosmos, detectou compostos químicos na atmosfera de um exoplaneta chamado K2-18b. E a parte mais emocionante? Aqui na Terra, esses mesmos compostos químicos são produzidos por organismos vivos. Embora isso não seja uma prova definitiva de vida fora da Terra, é um dos indícios mais fortes e promissores que já encontramos até agora. O K2-18b é considerado um planeta oceano, com oceanos líquidos e uma atmosfera rica em hidrogênio, aumentando ainda mais as possibilidades de ele abrigar vida, talvez até mesmo semelhante à nossa. Será? A chance de encontrar um micro-organismo ou até algo mais complexo em outro canto do universo fica cada vez mais real. Agora, mudando de paisagem cósmica para algo um pouco mais dramático, já imaginou um planeta que está literalmente se desintegrando bem diante dos nossos olhos? Pois é, os cientistas encontraram o BD+054868AB. Nome complicado, mas a situação dele é ainda mais. Ele orbita mas tão perto de sua estrela, que perde uma quantidade de massa equivalente a um Monte Everest toda vez que completa uma órbita. É como se fosse um cometa gigante, deixando um rastro de poeira cósmica enquanto se despedaça aos poucos. Esse fenômeno é raríssimo e, apesar de trágico para o planeta, é uma oportunidade única para os cientistas. Eles poderão estudar a composição de planetas rochosos em um nível de detalhe que antes era impossível. O próximo passo é analisar o material que está sendo liberado para entender melhor como os planetas são formados e até mesmo como eles podem se desfazer. É a natureza nos mostrando seus processos mais extremos em tempo real. Agora, saindo um pouco do espaço voltando para a Terra, temos uma descoberta que pode, literalmente, nos ajudar a limpar a bagunça que fizemos. Em 2025,
Pesquisadores brasileiros nos trouxeram uma notícia fantástica. Eles descobriram a bactéria BR4, capaz de decompor o PET. Sim, aquele plástico que tanto polui nossos oceanos e solos. De quebra, ainda produzir PHB, um biopolímero de alta qualidade. Essa é uma verdadeira revolução na reciclagem. Pense no impacto disso. Podemos reduzir significativamente a quantidade de plástico no meio ambiente, ao mesmo tempo, criar um material útil a partir dele. É como se a natureza estivesse nos dando uma segunda chance para arrumar a casa, nos entregando uma ferramenta poderosa para combater a poluição que geramos. Essa inovação abre portas para a produção de embalagens mais sustentáveis e até mesmo aplicações biomédicas. É a ciência brasileira mostrando seu poder para mudar o mundo. E agora, preparem-se para algo que vai explodir a sua noção de escala no universo, o maior colosso cósmico já observado. E se eu te disser que encontraram uma estrutura no espaço tão gigantesca que faz a nossa Via Láctea parecer uma mera poeira cósmica? Você acreditaria? Pois é, galera, isso se chama Kipo e foi descoberto este ano por astrônomos. É uma superestrutura que se estende por cerca de 1,4 bilhões de anos-luz, que contém aproximadamente 200 quadrilhões de massas solares. Sei nem o que é isso, quadrilhão é muito. Imagina o tanto de sol. Mano, o nome Kipo vem dos Incas, que tinham um antigo sistema de registros feito com cordas e nós, e esse nome foi escolhido porque a estrutura cósmica lembra esses padrões, com filamentos de galáxias todos entrelaçados. O Kipo é composto por um aglomerado de 68 galáxias, formando uma rede que desafia tudo o que entendemos sobre o universo. Pensa bem, galera, a Via Láctea, onde a gente está, é apenas uma galáxia. Ali tem 68 galáxias aglomeradas, tudo junto. Além do Kipo, outras 4 superestruturas foram descobertas, e esse grupo todo representa aproximadamente 45% dos aglomerados de galáxias, 30% das galáxias e 25% da matéria de todo o universo observável. É como se estivéssemos descobrindo os próprios nós que sustentam a teia cósmica, revelando padrões que antes eram invisíveis. O Kipo não é só uma curiosidade astronômica, uma coisa grande e legal. Ele é uma peça-chave para decifrar os mistérios do nosso universo. E aí? O que você está achando dessas descobertas de 2025? Deixe um comentário aqui embaixo. Seu like é muito importante e se inscreva para não perder nada. E agora, preparem-se para a notícia que, de todas, pode ser o maior marco na história da humanidade, algo que pode mudar tudo que conhecemos. E você está participando disso ao saber em primeira mão. A Microsoft anunciou o Majorana 1, um chip quântico que usa um novo estado de matéria. Um novo estado da matéria? Computador quântico? Como assim? Tudo ainda está no começo, mas isso pode ser o início de uma nova era da computação. Um marco da humanidade tão significativo quanto a descoberta do fogo, a invenção da roda ou o surgimento da internet. Para isso acontecer, os cientistas tiveram que criar um novo estado da matéria, que não é sólido, nem líquido, nem gasoso e também não é plasma. É um estado totalmente novo, com propriedades quânticas, chamado topológica. Imagina, a galera do futuro vai estudar isso na escola. Esse material tem uma estrutura flexível, mais estável, e se molda de um jeito ideal para processar informação quântica. Mas o que é um computador quântico e por que ele pode mudar tudo o que a gente conhece? Para entender o poder do Majorana 1 e dos computadores quânticos, vamos fazer uma comparação. Todo computador que a gente conhece hoje funciona com bits, que representam 0 ou 1. Quanto mais avançado é um PC, mais padrões de zeros e uns ele processa. E tudo que vemos na tela, vídeos, jogos, a internet, vem dessas bilhões de combinações, realizadas milhões de vezes por segundo. Parece mágica, mas é só matemática e eletricidade. Agora, entra o computador quântico, que em vez de bits, usa qubits, que são como bits mutantes. Um qubit pode ser 0 ou 1, ou os dois ao mesmo tempo. É tipo uma moeda girando sem parar. Enquanto ela gira, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Se o nosso computador já faz o que faz com cara-coroa, imagina com cara-coroa-cara. Entendeu? Isso significa que um computador quântico pode testar milhões de possibilidades de uma vez só. Suponhamos que você queira quebrar uma senha de 100 caracteres com um computador normal. Ele vai testar uma combinação por uma.
Já o computador quântico vai processar todas as combinações e testar todas elas de uma vez só. Ou seja, em um segundo você já consegue a resolução de uma senha de 100 caracteres. Ele meio que cria um multiverso com os qubits, onde ele trabalha e faz uma função muito rápida. E essa tecnologia ainda possui outras capacidades, como o entrelaçamento quântico, que é quando um qubit sente o outro mesmo longe, como se fosse o Wi-Fi mental de qubits, aumentando ainda mais o processamento. Para ter uma ideia, se um PC normal fosse uma pecinha de Lego, o PC quântico seria um Transformer, uma máquina alienígena. Mas calma, essa tecnologia ainda está no começo. É como se fosse o primeiro processador criado nos anos 70 comparado com os supercomputadores de hoje. E se isso der certo no futuro, o impacto será imenso. Ele pode mudar radicalmente a medicina, nos ajudar a entender e prever o clima, revolucionar a segurança e a forma como geramos energia, prever terremotos, mudar ou estudar o DNA para evitar doenças e fazer cálculos que a gente nem imagina. Tudo isso em um piscar de olhos, enquanto seu notebook ainda está ligando. É como ter a calculadora com Deus na matemática. E aí? Qual dessas descobertas de 2025 você achou mais irada? Comenta aqui embaixo. Se você ficou interessado ou surpreso com algum dos temas que citamos, comente também, porque assim a gente pode fazer um vídeo só sobre esse assunto. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like se não deixou até agora, e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!